Olá, eu vou apresentar para vocês hoje os resultados que nós tivemos com um estudo bibliométrico sobre o campo de investimento de impacto. O título é o estágio pré-paradigmático do investimento de impacto, uma abordagem bibliométrica. O investimento de impacto é todo investimento que tem a intenção de gerar impacto social e ambiental positivo e mensurável, além do retorno financeiro. Essa definição é apresentada pela Rede Global de Investimento de Impacto. O que nós vemos é que a aplicação de recursos financeiros com duplo propósito, de gerar retorno financeiro e impacto social e ambiental, não é necessariamente nova, mas esse movimento vem crescendo de uns 15 ou 20 anos para cá. E tem algumas características específicas que o definem como um fenômeno único. A relevância desse movimento se torna evidente a partir do momento em que existe uma lacuna de 2,5 trilhões de dólares por ano para que se atinja os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a OCDE estima que, devido à pandemia, essa lacuna anual vai aumentar em mais 1,7 trilhão, com uma concentração muito grande nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, esse movimento de aplicação de recursos financeiros com um duplo propósito vem para se aliar à busca pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. O que tem se observado também é que muitos novos atores têm chegado nesse campo. E essa efervescência leva ao que alguns autores chamam de disputa pela legitimidade do conceito e pela ideologia norteadora desse campo em formação. O que nós vemos é que o desenvolvimento acadêmico do tema tem crescido, mas ainda muito centrado nas fronteiras conceituais e com muito baixo desenvolvimento teórico. Isso é característico de campos que estão ainda em formação, né? E diante dessa efervescência do campo e das disputas que têm sido travadas pela liderança simbólica, a pergunta que esse estudo se propõe a fazer é: qual é o estágio de desenvolvimento da pesquisa sobre investimento de impacto? E para responder a essa pergunta, nós temos alguns objetivos aqui específicos. Primeiro, identificar autores que são mais influentes e os que mais utilizam as referências do próprio campo. Segundo, analisar a coesão da literatura e a sua relação com Great Literature, que é a literatura produzida por autores e organizações não acadêmicos, ou seja, relatórios do mercado. E, por fim, identificar quais palavras-chave são mais comuns e o que elas nos comunicam. Nosso referencial teórico é aquele característico do campo de investimento de impacto. Não vou me estender nessa sessão, mas acho que é só interessante comentar que o primeiro uso registrado do termo aconteceu durante uma conferência promovida por uma das maiores fundações filantrópicas do mundo, a Fundação Rockefeller, em 2007. E desde então esse tema vem crescendo e diferentes organizações têm encampado essa agenda. No Brasil, a principal organização que é porta-voz desse movimento é a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que define esses investimentos como sendo todos os recursos públicos e privados que podem ser direcionados por instrumentos financeiros para organizações, negócios e fundos comprometidos em gerar impacto social mensurável e rentabilidade financeira. Bom, o que nós observamos é que existem diferentes organizações que têm publicado sobre esse assunto. Algumas dessas organizações têm um investimento de impacto no cerne da sua atuação, como é o caso da Aliança que mencionei e do Global Impact Investing Network. Outras organizações trabalham com desenvolvimento num sentido mais amplo, como a OCDE ou a AND, Aspen Network for Development Entrepreneurs, e produzem conhecimento sobre investimento de impacto também. Essa literatura tem mais flexibilidade para se adaptar à evolução de um campo em formação. O que nós víamos lá no meado dos anos 2000, quando esse campo começou a
a se desenvolver era o uso do termo social finance. Em meados de 2010, mais ou menos, passou a ser mais comum o uso de impact investing. E várias dessas organizações simplesmente migraram de um termo para o outro. No âmbito acadêmico, essas transições não são tão simples. Então, o que nós vemos são algumas divergências entre autores que identificam esses termos como estando em ordens de grandeza diferentes, um dentro do outro, ou outros autores que os identificam como sendo equivalentes. Para mapear essa literatura, nós optamos por utilizar técnicas bibliométricas, especificamente a base de dados Web of Science, a partir da qual nós extraímos os artigos, e o software de visualização VozViewer. Bom, nós buscamos na Web of Science os termos Impact Investing, Impact Investment e Social Finance. Então, buscas por um desses três termos e chegamos a uma base de 418 publicações. Como nosso foco aqui é entender o desenvolvimento desse campo na academia, nós selecionamos apenas aqueles que são artigos acadêmicos, o que reduziu a nossa amostra para 343. E, utilizando o VozViewer, nós avaliamos três itens principais. O primeiro foi a cocitação, o segundo foi acoplamento bibliográfico, e esses dois para autores, e o terceiro a ocorrência conjunta de palavras-chave. E agora vamos entrar nos resultados que nós tivemos em cada um deles. Então, os artigos que foram mapeados citam 11.322 autores. Desses, 45 são citados em pelo menos 20 artigos. Nós colocamos essa barra um pouco alta justamente para identificar quem são aqueles que, de fato, têm influência para o desenvolvimento teórico do campo. E o resultado foi esse mapa de rede aqui. Tem algumas coisas que são interessantes que a gente pode identificar. A primeira é que, dentre os 5 autores mais influentes, ou seja, que recebem o maior número de citações, 2 são organizações profissionais, ou seja, não são autores acadêmicos. A OCDE, com 65 citações, e o GIN, com 46 citações. Os demais autores são o Alex Nichols, que aparece no topo da lista, com 123 citações, o Bug Levine, com 53, e a Ostetter, com 45. É possível ver aqui na figura 4 grupos, 4 clusters, né? 3 deles incluem organizações que produzem Grey Literature. Então, esse cluster mais à direita aqui, a gente vê o Social Finance e o Cabinet Office, o governo britânico. Nesse mais à esquerda, nós vemos o GIN. Nesse cluster aqui de cima, a gente vê o Banco Mundial e a OCDE. E o único cluster que não apresenta nenhuma organização que produz Grey Literature é esse central. E esse cluster central é puramente acadêmico. O que é interessante notar é que o Nichols está dentro desse grupo, ele é o autor com maior peso dentro dessa rede, e em um artigo que ele publicou em 2010 sobre um campo adjacente do empreendedorismo social, ele descreve a disputa pela legitimidade do conceito travado por organizações profissionais que atuam com esse tema, e sugere que o papel da academia é justamente de equacionar essa questão. Bom, no que diz respeito ao acoplamento bibliográfico, o acoplamento bibliográfico ele acontece quando dois autores ou 2 artigos compartilham a mesma bibliografia, as mesmas referências bibliográficas. E nós fizemos essa análise para entender a formação da literatura core desse campo de investimento de impacto. E a ideia aqui foi baixar a barra justamente para respeitar a novidade do campo. Então, foram incluídos autores com pelo menos 2 artigos
e que tenham sido citados pelo menos 5 vezes. A partir disso, dos 844 autores que constam na nossa base, 53 passam nesses critérios. Um deles não apresentou qualquer conexão com os demais e foi excluído da visualização. A figura 2 apresenta esse resultado. Como a gente pode ver, dos 6 clusters, 6 grupos que são identificados, um deles é pequenininho, tem 2 autores e tem apenas 2 relações com os demais. Por isso, nós vamos focar no grupo maior. Dentro desse grupo maior, nós temos 5 clusters. Eles estão razoavelmente bem integrados, à exceção de um que está um pouquinho distante, mas ainda com várias conexões. O que é interessante notar aqui é comparar a lista de autores que aparecem nessa análise com os que apareceram na análise anterior. Será que, a pergunta que nós nos fizemos foi, será que os autores mais influentes são aqueles que também usam a literatura core do campo? E o que nós identificamos aqui, não. Entre os 10 autores com maior número de citações na rede de cocitações, apenas um deles figura também na rede de acoplamento bibliográfico. Isso é sugestivo de um campo em estágio pré-paradigmático, uma vez que vários dos autores influentes vêm de outros campos do conhecimento. Por fim, o terceiro item que nós analisamos foi a ocorrência conjunta de palavras-chave. Isso foi feito com base no mínimo de 5 ocorrências para as palavras-chave, que reduziu a base de 1.059 palavras para 29. E o mapa das relações entre essas palavras-chave, das concorrências, está abaixo. Como a gente poderia esperar, as palavras que foram chave de busca, Impact Investing, Social Finance e Impact Investment, são as que figuram em maior destaque. E elas são seguidas de Social Enterprise e Social Impact Bonds. Cada uma dessas palavras está associada a um dos clusters mapeados na figura. O sexto cluster tem como sua palavra com maior destaque Islamic Social Finance, que apareceu 15 vezes. Então, é possível verificar aqui quais são esses grupos, cada um com as suas palavras principais. O que chamou a atenção nesse caso foi a baixa ocorrência de palavras-chave associadas a teorias, o que reforça o baixo desenvolvimento teórico desse campo, como foi apresentado em revisões de literatura anteriores que utilizaram outros métodos. Isso também reforça os indícios de que o campo de investimento de impacto está num estágio pré-paradigmático. Bom, concluindo, os resultados que nós obtivemos com essas análises sugerem que, de fato, o campo está em um estágio pré-paradigmático, com baixo desenvolvimento teórico e uma influência considerável de organizações profissionais sobre a literatura acadêmica. O descolamento entre os autores mais influentes, aqueles que fazem referência a uma bibliografia central, reforça essa percepção e aponta para o potencial de desenvolvimento teórico a partir de perspectivas de outras áreas do conhecimento, já que os autores mais influentes trazem diferentes perspectivas para o campo. Ainda assim, auspicioso notar lá na primeira figura que o grupo central dessa rede de cocitações é o grupo puramente acadêmico, né, e que entre eles figura o pesquisador mais citado do campo. Esses resultados eles sugerem a necessidade de um maior desenvolvimento teórico, como já foi apontado por autores que fizeram revisões de literatura relativamente recentes, e reforça o papel da pesquisa para o amadurecimento desse campo, que pode acelerar as contribuições do investimento de impacto para o enfrentamento dos desafios sociais e ambientais que a gente vive. Obrigado.